Olá pessoal, bem-vindos à videoaula de História do Brasil para concurso público. Meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter você aqui. E nessa videoaula nós vamos falar aí, olha, sobre as 4 fases do capitalismo, beleza? Lembrando que capitalismo é uma palavra que vem de capital relativo a dinheiro, papel, moeda, a moeda metálica. Nós temos hoje a moeda digital também que está surgindo aí. Então a gente vai dar uma analisada nessas fases, tá? Bom, pessoal, a primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo comercial ou mercantil. Lembrando a vocês que antes dessa primeira fase, nós tivemos um modelo político, social e econômico vigente na Europa, e você sabe qual é, já dei aqui na segunda videoaula, foi o feudalismo, tá? Feudalismo. O feudalismo foi esse sistema que vigorou na Europa do século V até o século XV, beleza? E no século XV, esse sistema feudal ele vai sucumbir diante do novo sistema de modelo econômico que vai ser o capitalismo, tá? Então o capitalismo comercial ou mercantil é a primeira fase, ele vai surgir ali então, como eu falei, no século XV, tendo em vista as grandes navegações, a queda de Constantinopla, a busca por novos mercados, por comércio, o metalismo, que é a busca por metais preciosos, tá? Então essa é a primeira fase. A segunda fase é o capitalismo industrial ou concorrencial. Atenta aqui, pessoal, olha só o nome, ó. Industrial vai ocorrer ali no período da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, pessoal, século XVIII vai ocorrer esse segundo momento. Nós vamos ter ali revoluções políticas também, como a Revolução Francesa. Os ideais de iluminismo vão se espalhar pelo mundo afora, causando revoluções, conflitos, guerras, mortes e uma série de coisas, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Tiveram essas revoluções. A terceira fase, nós tivemos o capitalismo financeiro ou monopolista. Esse aqui já vai ocorrer bem depois, a partir ali de 1970 aproximadamente, 1980, tá? Esse capitalismo financeiro ou monopolista, ele vai surgir ali em virtude de algumas empresas que vão fazer fusão para tentar formar um monopólio no mercado, né? Então acabar com a concorrência e, na verdade, o monopólio ele destrói o capitalismo, tá? Então o monopólio ele é considerado uma prática criminosa. Já vi questões de prova dizerem assim, a fase mais perversa do capitalismo foi o capitalismo, aí tinha todas essas alternativas aqui, né? E lá tinha uma, sei lá, na letra D lá tinha, né? Na letra D, capitalismo financeiro ou monopolista, aí você tinha que marcar essa questão certa. Mas aí, pessoal, você tem que entender o seguinte, que o capitalismo, dizer que o capitalismo é a fase mais perversa, implica dizer que o capitalismo ele é perverso em si, sendo que é um sistema que é gerido por pessoas, ok? E aqui você teve pessoas que tentaram fazer com que esse sistema eles pegassem para si, né, e monopolizassem o mercado, que é uma prática criminosa, tá? Então a gente tem alguns conceitos como oligopólio, monopólio, cartéis, trustes, dumping, né, que são práticas erradas para justamente um grupo tentar dominar o mercado, né, acabando com a concorrência, com a liberdade, né, econômica, tá? Então essa aí é a terceira fase. Depois nós tivemos a quarta fase, pessoal, que é o capitalismo informacional da era da informação, que é o que nós estamos vivendo hoje, com a internet, com o mundo digital, você faz uma compra pela internet, né? Às vezes é até interessante a gente pensar que, por exemplo, nessa segunda fase aqui, né, a indústria era o grande capital, né? Então os grandes galpões, né, o sistema de produção em massa de Henry Ford, né? Então as pessoas investiam muito em estrutura física, mas aqui a coisa mudou muito, né? É claro que um galpão hoje ele tem o seu valor, um terreno ele tem o seu valor, mas vamos pensar, qual é o tamanho de um WhatsApp, né? Um aplicativo, né? Desse aplicativo WhatsApp? Qual é o tamanho dele? Né? Quantos computadores são necessários para guardar esse WhatsApp ali, né? E esse sistema estar funcionando, ok? Será que ele é bem menor do que um galpão, o que ele vai ser utilizado? E quanto que vale um galpão? Sei lá, vou chutar aqui, um galpão de 1 milhão, um galpão lá de 1 milhão de reais. Quanto que vale o WhatsApp? 16 bi, me parece que ele foi comprado. Então a diferença de valor na era da informação mostra como o conhecimento, olha,
aqui, ele é importantíssimo, tá? E é até interessante que o Fórum Econômico Mundial já está alertando que a próxima crise, né, que nós vamos ter é relacionada à internet, né? Até mesmo porque eles precisam, né, implementar aí um novo sistema, um modelo de sistema econômico, né, para justamente, de novo, tentar monopolizar tudo isso aí. Então é só vocês verem aí na internet, pesquisar o tal do Great Reset, né, o Great Reset, o grande reset que eles estão querendo fazer. Beleza? Então vamos passar aqui, pessoal. O que acontece? Eu poderia chegar aqui e já dei as 4 fases do capitalismo, pronto, e acabou. Mas antigamente as bancas elas exigiam ali questões que obrigavam o aluno a estar focado na chamada decoreba. Mas de vários anos para cá, pessoal, as questões de prova elas requerem dos candidatos que eles saibam interpretar o processo histórico. Então, eu já dei aqui as 4 fases do capitalismo, beleza. Mas vai ter uma questão de prova que ela vai começar com algo do tipo: tendo em vista o modelo social, político, econômico vigente na Europa do século V até o século XV, vale a pena ressaltar que nós podemos entender, entendeu? Ela vai tentar, assim, fazer um discurso. As questões hoje elas estão muito assim, muito longas, questões que são verdadeiros discursos ideológicos, políticos, tá? Isso acontece muito, e aí ele vai te dar uma rela de questões, ok? Então a decoreba deu lugar à interpretação do processo histórico, tá? Então é por isso que eu quero explicar nos próximos slides o que é capital, capitalismo. Capitalismo vem de capital, capital é uma palavra referente ao dinheiro, ok? De onde que surge, qual é o processo que levou a esse modelo de dinheiro que nós temos hoje. Hoje nós já estamos diante de um novo modelo, que são as moedas digitais, tá? Então vocês veem como essa videoaula que eu estou passando para vocês aqui, ela é importante. Eu vou pegar todo o sistema monetário aqui, o mais abrangente que eu conseguir resumir aqui para vocês, e eu vou te trazer esse conhecimento aqui. Então essa videoaula é importantíssima, tá? Que eu vou pegar do início ao fim. Talvez ela fique até um pouco extensa, que é uma videoaula que eu não gosto de fazer aula extensa, mas eu vou te dar o conhecimento que você precisa para chegar na hora da sua prova e simplesmente gabaritar, ok? Então fica comigo. Bom, pessoal, para ajudar vocês a entender o processo histórico, foi por isso que no meu primeiro vídeo eu fiz um resumo de 6.000 anos de história humana, começando lá em 4.000 anos antes de Cristo, indo até a era contemporânea que nós estamos vivendo hoje, ok? Então a história ela é dividida a partir de 4.000 anos antes de Cristo. Antes disso, o que nós temos, pessoal? Nós temos a pré-história bem aqui. E depois, Idade Antiga, Média, Moderna, Contemporânea, né? Lembrando aqui, a Idade Média ela é dividida em alta, Idade Média, baixa, Idade Média, né? A Idade Média aqui, olha, ela vai de 476 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo, tá? Então aqui a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente ali, que é Roma, vai surgir Constantinopla, né? Constantinopla vai ser a nova capital do Império, na atual Istambul, na Turquia. E aqui, Constantinopla vai cair, vai ver a queda de Constantinopla. Então você vê o período que vigora justamente essa Idade Média. Lembrando que aqui do ano 476 até o ano 1453, nós tivemos um sistema político, econômico e social vigente na Europa, que foi o tema da nossa segunda videoaula, que foi o feudalismo, ok? Foi o feudalismo que vigorou aqui, tá? Bem nesse período aqui, de 476 até 1453. Quando a gente tem a queda de Constantinopla, vai ocorrer nesse momento aqui as chamadas grandes navegações, né? Então, a Espanha vai descobrir a América com Cristóvão Colombo. Em 1492, Portugal com Pedro Álvares Cabral vai descobrir o Brasil no dia 22 de abril de 1500, ok? E essas grandes navegações vão fazer surgir um novo modelo de sistema econômico, que é aqui na Idade Moderna, né? Aqui vai surgir o capitalismo, beleza? Então vai surgir a partir desse momento aqui, a partir da queda de Constantinopla, um novo modelo de sistema político, econômico e social, fazendo cair lá o feudalismo. O feudalismo vai sucumbir diante do capitalismo, beleza? Então a gente vai passar aqui
Por isso que eu falei, pessoal, explicando aqui para vocês, que antigamente as bancas focavam na decoreba, mas hoje em dia elas querem que você entenda o processo. Então eu vou dar uma videoaula aqui, talvez ela fique um pouco assim, um pouco mais longa do que eu gostaria realmente, mas eu quero te dar essa aula bem completa, beleza? Então qual é a definição de moeda, né? A moeda ela pode ser definida como um intermediário de compra, ok? Então olha só, a compra, ela é diferente da troca, ok? A compra, ela é diferente da troca. Então, antigamente, o cara, sei lá, ele tinha um peixe, aí ele queria, de repente, um animal. O que ele fazia? Ele pegava o peixe, não tinha moeda, ele trocava, tá? Então, haviam as trocas, beleza? De início, não havia moeda. Então, nas mais antigas civilizações humanas, não existiam moedas e o comércio era realizado por meio de trocas. Troca é diferente de venda. Então essa prática ficou conhecida como escambo. Tanto que quando os portugueses eles descobrem o Brasil, eles veem, por exemplo, a extração, né, vão extrair o pau-brasil. Então os índios que habitavam aqui na América do Sul, eles eram muito atrasados em relação ao comércio. Eles praticamente não faziam comércio. Então, como que você ia chegar para os índios e falar assim, olha, eu te ofereço algo, o que poderia ter valor para o índio? Então eles dava para o índio um espelho, um pente, uma ferramenta, um canivete, alguma coisa que tivesse valor para o indígena em troca do trabalho dele. Então essa prática ficou conhecida como escambo, tá? Então o escambo é uma prática desde o início da civilização humana, beleza? Que era o quê? A troca de produtos, que é a troca de mercadorias sem o uso de moedas, né? Então, como eu falei, um padeiro poderia procurar um pescador, né? Faltou um S aqui, né? Um padeiro poderia procurar um pescador e trocar, né, pães por peixes, baseado numa relação de peso, né? Ah, eu te dou, sei lá, 1 quilo de pão e você me dá meio quilo de peixe. Poderia ser uma relação assim, tá? E com o passar do tempo, o sal, pessoal, ele vai adquirir um valor de moeda também, tá? Porque o sal, ele perde, assim, esse valor há cerca de 100 anos aproximadamente, no sentido, assim, de que o sal, ele era muito valorizado até cerca de 100 anos atrás. Por quê? O sal, ele tem muitos benefícios para o ser humano, tá? Então, o sal, né, ele era muito valorizado antigamente e era o pagamento, por exemplo, que os soldados romanos recebiam por seu serviço. Então vai dar origem à palavra salário, que nós utilizamos até hoje. Então a gente sai da troca e o sal, né, ele vai adquirir um valor de moeda, assim que se deu esse processo, tá? Então as pessoas pesavam ali, tinham relação de peso, medida. Então por que o sal ele era valorizado? Só para você entender, né? Porque hoje a gente olha assim, vai no mercado, quanto que vale um pacote de sal? Às vezes não vale quase nada, mas antigamente tinha um valor muito grande, né? Então para a gente entender, parece uma coisa sem sentido quando a gente fala isso. Mas então por que o sal ele era tão valorizado? Então além dele ser muito bom, né, para o nosso paladar, o sal é de necessidade vital, pessoal. Então, sem o sódio, o nosso organismo seria incapaz de transportar nutrientes ou oxigênio, de transmitir impulsos nervosos ou mover os músculos, inclusive o coração, tá? Então, o sal, ele sempre foi muito importante e por um mistério da fisiologia humana, ninguém, por exemplo, sente o incontrolável desejo de comer sal, né? Nunca vi assim, você tem o desejo de comer um salgado, uma pizza, um hambúrguer, a pegar sal assim, falar assim, caraca, vou enfiar esse sal na boca aqui, né? Aquele pó branco lá, ninguém faz isso. Mas o nosso corpo, ele sente essa necessidade. Então a carência, que pode até matar, manifesta-se em dores de cabeça, fraqueza e náusea. Então se a gente não ingerir sal, a gente passa muito mal. Então o homem, ele aprendeu ali, há muitos anos atrás, a reconhecer esses sinais de passar mal e a necessidade que o corpo tinha de sal e sempre buscou complementar a sua alimentação com o sal, beleza? Então, para fechar essa primeira videoaula explicando para vocês sobre o capitalismo, né? Então, por exemplo, sem o sal antigamente, não seria possível estocar uma série de alimentos
em um mundo sem geladeiras. Por quê, pessoal? Antigamente você não tinha geladeira. Então como é que você fazia a conservação dos alimentos? Com sal. Porque as altas concentrações de sal inibem a proliferação de micro-organismos na comida. E assim, pensa comigo, as comidas hoje têm ou não tem muito sal? Né? Tem sal pra caramba. Né? Então, tirando os legumes e as frutas, qualquer coisa que você compra industrializado, geralmente vai ter muito sal, porque o sal ele tem essa propriedade de inibir a proliferação de micro-organismos, né? Conservando os alimentos em boas condições de consumo por um tempo maior. Então, antigamente você não tinha geladeira, o que você precisava ter? Sal. Né? Então, o sal sempre foi muito valorizado. Então, por esse motivo, o sal passou a ser indispensável em qualquer sociedade. Houveram guerras, pessoal, conflitos, né, por sal, tá? Que pretendesse ter uma boa reserva de mantimentos. É por isso que passou a ter valor de moeda. O sal tinha valor de moeda. A Roma, né, o Império Romano, por exemplo, ele dizia que todos deveriam ter sal, né? Então eles tinham um slogan romano que era sal para todos, que vai dar origem, apenas por curiosidade, à palavra salada. Beleza, pessoal? Eu vou pausar aqui esse vídeo aqui, porque ele já está ficando muito longo, já está 15 minutos. A gente continua no próximo vídeo. Até lá!